Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal, para ter essa experiência única aqui no Spotify, de fazer parte do nosso Clube do Filme. A cada 15 dias tem uma indicação nova e você vai acompanhando junto com a gente nessa jornada aqui pra gente visitar vários filmes, várias animações, quem sabe futuramente, séries, não sei, o que for que a gente vai indicando aí. Você pode acompanhar também o Instagram do Clube do Filme, vai lá, oficial Clube do Filme, e acompanha todas as postagens. Lá tem sempre a fala sobre qual vai ser o próximo episódio, tem curiosidades e tem também, claro, sempre avisando, informando você quando que sai episódio novo no Spotify, no Anchor e também no Google Podcasts. Clube do Filme para você, começando agora! Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Filme de 2007 dos irmãos na direção Ethan e Joel Coen. Filme aí de 2 horinhas de duração. E quem está aqui para falar sobre este filme neste episódio sou eu, Michel Martins, Gabriele Welter. Eu mesma. E ele, Alan Castaman. É isso aí, Michel, estamos na área. Alan, já que foi você que fez a indicação do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, traga a sinopse pra gente aqui, por favor. Então vamos lá, né? Mas antes da sinopse, eu quero agradecer a indicação, né? Então eu indiquei, mas existiu uma pré-indicação de um amigo chamado Marcelo Botta, né? Eu não havia assistido esse filme, lembrei da indicação dele e emplaquei aí no nosso podcast. Vamos à sinopse. No oeste do Texas, Llewellyn Moss encontra uma picape com vários homens mortos e $2 milhões em uma maleta. Ao ficar com o dinheiro para si, ele passa a ser perseguido por um implacável assassino. Essa é a sinopse mais resumida que a gente já apresentou no nosso podcast. É verdade, foi sucinta a sua sinopse. Uau, Coice sonho dos nossos ouvintes. E deixa eu lembrar para você, nosso querido ouvinte, que este episódio ele vai ter spoiler sim. Filme de 2007. É bom sempre ressaltar, vai ter spoilers. Então você que não assistiu o filme, não quer manter as surpresas do filme, então vai lá, assiste o filme antes. Você encontra esse filme no YouTube, no Google Play Filmes, na Apple TV, em várias plataformas você encontra este filme. Então vai lá, assiste antes. Se você não tem nenhum problema aí com spoilers, então fica aqui com a gente e vamos aí para a resenha do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Vamos começar falando já da direção e direção de fotografia. Maravilhosa a direção aí dos irmãos Coen, né? Eles fazem sempre ótimos trabalhos, né? Como fizeram com Fargo, fizeram com o Big Lebowski, e neste filme aqui não é diferente. Tem uma direção muito interessante, muito inteligente também. Aí o diretor de fotografia com seus planos abertos, principalmente no início do filme. O que vocês acharam aí da direção voltada aí para a fotografia do filme, para os planos, enquadramentos? Falando da direção, especialmente nessa parte de imagem, né? Não tem como não dizer que o filme foi bem construído e bem montado. E ele começa já, né, com várias imagens assim, no meu vocabulário um tanto limitado, né? Mas das paisagens, começa com aquela narrativa, né, do xerife, e começa num silêncio, depois a narrativa do xerife vai mostrando, e tudo isso, claro, né, depois passa por um filme que ele tem o objetivo de criar esse suspense, então ele é um pouco lento também, né, fica essa sensação, mas esteticamente, só elogios de minha parte. Pois é, o filme se passa no Texas, né, aquela região mais árida, né, nem tanto montanhosa, é meio desértica, obviamente perto da fronteira com o México para existir uma razão aí de conflito, né. Eu não conhecia os irmãos Coen, né, foi a partir desse filme que aí eu pesquisei outros que também são muito bem falados, são até
sugestões de podcast aqui futuros, né? Gostei muito da direção deles. Andei pesquisando, né? Pelo que o pessoal comenta, eles trabalham em sincronia, eles são uns caras muito profissionais. A direção, tanto de fotografia que o Michel falou, quanto da direção do filme em si, escolha do casting, né? Dos atores, praticamente toda feita por eles. Eu vi até ali, na verdade, comentários de que quando tem alguma divergência de opiniões entre os dois diretores, eles procuram até não discutir com veemência, né, na frente dos atores e das equipes. Eles gravam e aí, em outro momento, eles debatem aquela situação, e se achar que tem que gravar de novo, seguir por um outro caminho, eles vão lá e regravam, né. Fiquei bem curioso para conhecer outras obras cinematográficas deles, e com certeza dou os parabéns aí, né, Gabi? Muito bom. Bom ressaltar aí o que a Gabi falou sobre os planos abertos. No início tem muitos planos abertos e planos bem mais longos de introdução de vários personagens, porque a ideia, acho que justamente no começo, é mostrar pra gente aquele mundo e a vastidão dos acontecimentos, do destino deles, os encontros, as coincidências, e depois, conforme a trama vai afunilando, a direção de fotografia e a direção dos irmãos Coen vai afunilando junto também na fotografia do filme, com planos mais fechados, para momentos mais de tensão, de perseguição, de suspense, e é muito interessante ver essa virada que o filme vai dando, assim, de chave. No começo, assim, muitos planos abertos, e depois ele vai vários planos fechados aí para as sequências finais. O filme, ele como eu citei, né, todo narrado aí pelo xerife, o Edson Bell, se não me falha a memória, e as anotações, né. E essa ideia dele começar um pouco mais lento, se a gente for pensar também na construção da narrativa, ele vai traduzindo pelas imagens, e essa, claro, é a função da direção e da fotografia, enfim, dentro do filme, mas ele começa a resgatar como era o período em que ele era xerife, digamos, jovem, né, porque o avô era xerife, o pai era xerife, né, então existe uma trajetória, e como era a violência naquele tempo, como se lidava com ela, o fato de que ele nem armado andava, ele cita isso no começo do filme. As coisas tinham um outro tempo, uma outra velocidade nos acontecimentos. E a fotografia do filme, a direção do filme, traduz muito bem. E aí, tanto é que o filme todo é narrado a partir da perspectiva do xerife, ele se aposenta porque ele não consegue mais lidar do jeito que a gente vai discutir isso depois, né? Que a violência meio que banalizou, que ela é presente, incontrolável. E o filme, ele dá uma acelerada a partir disso, né? A partir de como essa linha do tempo vai se desenhando. Para mim, ele traduziu muito bem essa sensação. O filme, ele começa lento, com planos abertos, para ambientalizar quem vai assistir o filme. E depois ele começa a trabalhar uma jogada de câmera muito repetitiva, né? Se a gente olhar nos diálogos, que inclusive são lentos e são poucos, né? Mas eles prendem muito a nossa atenção. O enquadramento é sempre no rosto da pessoa, na diagonal, a pessoa nunca olha para a câmera, né? E do peito para cima ou da cintura para cima. Praticamente todos os diálogos é mais ou menos nesse enquadramento, exceto quando tem que mostrar alguma coisa a mais, como é o caso daquela cena fantástica do posto de combustível lá da conveniência, né? O assassino, né, vai lá para fazer o pagamento e joga a moeda, tira a cara ou coroa a vida do cara lá, do senhorzinho. Inclusive o senhorzinho merecia um Oscar também, atuou muito bem. Falando aí no Javier Bardem, ele que interpreta o principal antagonista do filme, o Anton Chigurh, muito bem, ele ganhou inclusive o Oscar, né, como melhor ator coadjuvante no ano de 2007 e 2008, e ele carrega,
É injusto dizer que ele que carrega o filme, porque Tommy Lee Jones interpretando o xerife está muito bem, aquele cara sábio que consegue discernir as coisas, os acontecimentos de uma forma tão natural. O personagem do Josh Brolin, né, que é o nosso herói aí, o veterano do Vietnã, fugindo com o dinheiro e com todos os planos dele, a lá Rambo, né? Aquele veterano do Vietnã, pronto para sobreviver em qualquer circunstância. Todos estão... Vocês estão flertando demais com o Rambo pro meu gosto, Michel Não, uma hora chega o Rambo aí. Todos os atores... O Rambo... Todos os atores estão muito bem em seus papéis, mas o Javier Bardem é impressionante o quão ele consegue marcar. Claro, tem todas as características de figurino, os toques da direção e do roteiro para fazer um personagem icônico, mas o Javier Bardem ele tem aí uma estrela nesse filme, né? Completamente sensacional a atuação dele. Inclusive, quando ele leu o roteiro, né, que é com base num livro de 2005, então o filme foi produzido aí em questão de 2 anos, né? O livro é de 2005 e o filme é de 2007. Quando o Bardem leu o roteiro, ele não quis fazer o papel, ele achou que era algo muito difícil para ele, não era o perfil de atuação que ele gostava de seguir, né? E aí os irmãos Coen falaram, não, então é você que a gente quer. A gente não quer ninguém no perfil, a gente quer alguém que consiga interpretar com, vamos dizer assim, particularidades, né, com a sua condição, sem ter que se inspirar em perfil nenhum. E é um filme que explora definitivamente uma só personagem praticamente, né? Vamos dizer assim, vamos jogar 3 aí principais, mas é uma só que chama a atenção o tempo inteiro, que é o psicopata, né? Explora essa personalidade doentia, né? De um assassino frio e calculista, explora muito a violência, né? O drama e o sangue, né? Muita morte, né? E claro, explora, aí isso é uma virtude da direção, os diálogos lentos, como a gente falou antes, né? O silêncio, as pausas, as expressões faciais, alguns detalhes, né? Sem falar nada, só mostrando detalhes, como o cara virando a moeda, colocando o papelzinho de chocolate em cima do balcão, aquele papelzinho vem abrindo, né? Definitivamente é um filme que eu adorei, gostei da indicação do meu amigo Marcelo Botta, e vai render boas prosas aqui nesse podcast. É quase chovendo molhado, mas eu preciso falar da atuação dele, porque assim, muito marcante o personagem. É engraçado, né, quando você vê que ele negou o papel porque não era do perfil dele, e você olha, claro que ele é um ator muito bom, mas assim, é muito, parece muito real mesmo, e eu sei que os atores são, né, treinados, estudam para isso, mas daí aquele cabelinho caricato, né, o figurinho, a não expressão, né, as expressões dele que são zero expressão, o quanto ele consegue transmitir, assim, essa banalidade, né, é até estranho pra gente que ele seja premiado como ator coadjuvante, né, porque pra gente ele é ator principal, né, embora ele não seja o narrador, né, mais uma vez a narrativa passa pelo xerife, o mocinho é o cara lá que encontra o dinheiro, mas ele, não dá para dizer que ele é coadjuvante, porque é muito, muito forte, muito marcante a presença dele. Até eu andei lendo alguns materiais que no livro, né, o filme é uma adaptação, no livro nem era tão marcante assim o personagem quanto no filme, mas eles exploraram muito bem a psicopatia dele, né, esse psicopata extremamente sério, do cabelinho esquisito, e que tem aquela frieza, e que você não... É a violência pela violência, não é que ele tem uma intenção, não é que ele se preocupe com os sentimentos, ele nem quer matar, por exemplo, a guria lá, né? Quando ele vai pra matar a guria, ele até deixa claro que ele não queria, ele deu a escolha, que a escolha foi do namorado dela, mas ele cumpre a palavra dele, se ele falou, tá falado, entendeu? Aí, ou tirar na sorte, sabe? Uma frieza e ao mesmo
tempo uma seriedade do tipo, não, se eu falei, tá falado, e é isso. E não é uma questão de você me convencer do contrário, sabe? Então, caramba, merecido o Oscar dele, mas fica quase entalado o coadjuvante, né? A gente sabe que a classificação é essa, mas ele fica a sensação de ser personagem principal. Deixa eu só falar uma curiosidade, né? Ele conseguiu, mais ou menos no mesmo período de tempo, aí, na mesma década, com certeza, o que o Heath Ledger, que interpretou o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas, conseguiu. Um vilão, ou um algoz, né? Completamente louco, né? O Coringa, do Heath Ledger, ele tinha um perfil diferente de psicopatia, mas uma frieza muito parecida com o que tinha esse vilão, vamos dizer assim, esse caçador, né, esse matador de aluguel no filme que a gente está comentando agora, que é Onde os Fracos Não Têm Vez. E o Heath Ledger havia sido convidado para interpretar esse papel, né, como é que é o sobrenome dele? O Shigur. Então, o Shigur era para ter sido interpretado pelo Heath Ledger e acabou sendo outro ator. E o Heath Ledger, claro, fez o papel do Coringa no Batman, que foi lançado em 2008, e rendeu um Oscar para ele depois de ter morrido. Então, praticamente, eu acho que ele já tinha contrato assinado lá com o filme do Batman e acabou recusando esse papel aí. E temos que agradecer, né? Graças então a ele recusar esse papel e fazer o filme do Cavaleiro das Trevas, que tivemos aí duas excelentes e marcantes atuações no mundo do cinema, que foi a do Javier Bardem e a do Heath Ledger fazendo Coringa, que também é um papel tão icônico, né? Falando sobre as premiações, dando uma passadinha rápida aí, as premiações que o filme Onde os Fracos Não Têm Vez ganhou. No Oscar de 2008, então, ele venceu como melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante por Javier Bardem e melhor roteiro adaptado. Aí, duas das principais premiações do Oscar ele levou, né? Que é melhor direção e melhor filme. Sem contar as outras premiações e indicações, né? Ele recebeu 163 prêmios ao total, segundo o IMDb, e recebeu mais 140 indicações. É prêmio pra caramba, né? Mas prêmio merecido. Pra chuchu. Vamos falar agora sobre o roteiro do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. O roteiro, eu gostei muito da virada que ele deu pro terceiro ato do filme e a parte final. Ele tem uma quebra de expectativa que eu parei o filme e falei, caramba, como que isso está acontecendo? Que é justamente quando o nosso mocinho ali, o nosso herói do filme, o personagem do Lewis, que ele vai lá pro motel lá em El Paso, e como ele foi caguetado pela sua sogra, os mexicanos encontram ele lá. E daí nós temos um corte de cena, trocamos para o xerife chegando lá e já tá feito toda a confusão que não aparece para nós. E o personagem aí do Lewis já está morto. Essa quebra de expectativa desse embate final, de como vai ser a resolução entre o Anton e o Lewis, é muito bom, porque ele quebra completamente a sua expectativa de ter esse embate entre os dois. De fato, Michel, eu até aquele momento eu ainda acreditava que o Llewellyn conseguiria matar ou então ajudar a prender o caçador lá de recompensas e ficaria com o dinheiro, com certeza. Mas aí tu vê o cara morto, uns mexicanos saindo, pulando em cima de uma caminhonete em movimento. Tu deduz que eles levaram a maleta com dinheiro porque o cara não recuperou, né? E essa era a missão dele, ir atrás desses caras que tinham pego a maleta de dinheiro. E aí acontece aquele acidente na esquina, ele quebra o braço e tal, né, mano? Se desencadeia outro rumo pro filme. E é a partir dessa hora que você percebe também, né, no terceiro ato, que o
Que aí, tipo, é a gota d'água pro xerife, né? Que aí ele fala, não, cara, não tem condições. Ele tentou, né? Até então, o xerife também tava nessa busca de tentar salvar o Lowley, porque o cara era gente boa, né? Ele fez uma escolha sem pensar tanto, sem calcular as consequências, né? Sem mensurar o que podia virar. E aí a vida dele vira de ponta cabeça, ele achou que seria para melhor e foi rumo ao buraco, né? Literalmente. Esse filme nada mais é do que um ex-militar, um ex-combatente, né, do Vietnã, que em suas andanças pelos desertos do Texas encontra 3 caminhonetes com algumas pessoas mortas a tiro e uma maleta de $2 milhões. E aí ele pega essa maleta e na expectativa de se safar e ficar com o dinheiro, mas já esperando que alguém viesse atrás. E obviamente vem atrás um cara que é contratado pelos bandidos para descobrir quem pegou a maleta do dinheiro e recuperar essa grana. E é ali que começa toda a jornada, né, todo o filme de fato, com a narração do xerife. Então, se a gente não situou o ouvinte aí do que acontece no filme, é mais ou menos isso. E uma marca da benevolência aí do personagem do Lewis, ele ia se encrencar de qualquer forma por causa que tinha um rastreador no dinheiro, né? Mas o motivo dele ter se encrencado mais foi porque ele voltou lá para dar água pro mexicano lá que estava vivo ainda, bateu o peso na consciência dele e ele não conseguiu dormir e falou, vou ter que voltar lá. Nisso, ele acabou encontrando aí com os mexicanos e começa a conturbada jornada que ele vai passar até o fim de sua vida, né? Sem sossego em nenhum momento. E ele resistiu, né? Dá pra ver que ele é um sobrevivente de guerra mesmo, né? Porque se fosse fosse uma Bocó de uma Gabriele da vida, né? O psicopata lá já teria pego ele muito antes, né? Ou os mexicanos, ou os caras da droga, né? O cartel lá. Mas ele resistiu, sangrando, enfim, criando as estratégias de sobrevivência dele. A hora que ele tá dirigindo aquele carro meio sem enxergar direito, enfim. Mas isso vai te dando uma esperança, né? Porque ele é um mocinho, você vê que ele tem bom coração, mas ele não é bobo, ele é resistente, ele é forjado na guerra, digamos assim. Só que não ter como escapar daquela situação que ele se meteu numa fração de segundo, assim, muito por acaso, quando ele estava caçando no meio do deserto. Então muita gente não gosta desse desfecho do filme, o desfecho que tem, né, o final, efetivamente, né, o terceiro ato e o final, mas dá uma dor, né? A gente se apega a ele. E os detalhezinhos para mostrar aí a sagacidade de um dos personagens principais, que é o Lewis, esses pequenos detalhes que são muito interessantes. Logo que ele está sendo perseguido pelo cachorro lá no rio, ele pula com a arma lá no rio, molha toda a arma, e daí logo após que ele sai, ele tem a preocupação de tirar a bala que está na agulha da arma, tirar o pente, assoprar para tentar secar ele rapidinho, coloca o pente novamente, engatilha para não ter risco de falhar a arma, porque se tiver molhado pode acontecer de não funcionar. E outros detalhes, como quando ele está sendo perseguido pelo Anton Chigurh, logo depois que ele sai do hotel lá, que ele toma um tiro, que ele bate o carro, no que foi comentado aí pela Gabriele Welter. Quando ele desceu do carro, ele fechou a porta, e eu fiquei pensando, caramba, mano, o cara parou pra fechar a porta do carro. Por que esse cara foi se preocupar com isso? Mas era pra fingir que ele ainda estivesse dentro do carro, né? Que obviamente alguém perseguido ia só abrir a porta e ralar daí. E daí ele acaba enganando aí por uma fração de segundos. Então é muito interessante esses detalhes que mostram aí a tenacidade do Lewis no quesito de sobrevivência. E voltando a falar do Anton Chigurh, o nosso caçador aí, o nosso vilão, né, o mercenário, como todo
toda personagem assassina que tem problemas psicóticos, né? Ele tem a sua arma peculiar. Então, se a gente volta no tempo para olhar alguns filmes bem marcantes, como é o caso da Serra Elétrica lá, que é do Jason, né? Se eu não me engano, o próprio Anton tem uma arma que nada mais é que um cilindro de gás, né, uma arma de ar comprimido, então usada para abater animais. Então as pessoas não encontram pedaços ou até mesmo um projétil de arma de fogo nas vítimas, porque com esse ar comprimido ele mata as pessoas e não deixa vestígios balísticos, vamos dizer assim, né? E esse ar comprimido ele faz, claro, toda parte da narrativa do filme, né? Tem muito a ver com a narrativa principal, a mensagem, uma das mensagens principais que o filme quer passar, que em inglês eu acredito que se traduz melhor o nome do filme com a mensagem que ele quer passar, que é No Country for Old Men, né? Não há país, ou este país não é para homens velhos. O personagem aí do xerife, ele faz menção de uma história para convencer a Carla Jean, né, a esposa do Lily, uma hora, falando sobre um abate de novilhas, de como que o cara fazia antigamente, dava uma marretada, degolava o animal, enfim. E em certo momento ele fala, hoje em dia eles têm uma arma de ar comprimido, o animal nem sabe o que aconteceu, ele nem sente nada. Daí ele para, fica pensando, divagando sobre o que ele acabou de falar, e mostrando que o mundo mudou muito do que ele era acostumado. Daí temos justamente Anton Chigurh carregando uma arma de ar comprimido para bater animais. É muito interessante que faz parte de toda essa narrativa de mudança e atualização do mundo do qual ele não está adequado. É simbólico, né? A arma é bem simbólica em relação ao título, mas não é só sobre ela, né? É sobre a história do xerife, a narrativa do xerife de que os tempos, não só as armas, mas os tempos e os comportamentos e a forma em que a violência acontece, e a atuação de um xerife mudou muito, né? Porque ele falava sobre, no começo do filme lá, quando ele cita a história dos avós, ele falava que o xerife ouvia os mais velhos, entendia o que se passava na comunidade, lidava com os atos isolados de violência, muito mais com diálogo do que com violência, respondendo violência com violência, né? Então, só que os tempos mudaram tanto que a metodologia dele não serve mais, ele não tem mais lugar. E ele se obriga a se aposentar porque ele não consegue mais lidar com esse novo país, com essa nova terra, com esse novo cenário que é tão diferente, tão surreal para a cabeça dele. Muito bem observado. E falando nisso, em observação, vocês observaram com os ouvidos que quase não tem trilha sonora? É um filme que ele deixa que se destaque o som da cena. Então, se um carro vai andar, ele deixa você ouvir da partida no carro, o barulho do pneu na terra, né? Uma porta que abre, uma maçaneta que gira, uma respiração. Então é um filme que deixa a naturalidade das cenas acontecer sem interferência de trilha ou de música. E isso gera um suspense tremendo, né? Qual foi o outro filme que a gente assistiu aqui que também causava essa sensação, assim, que era... Ele ajuda com a sensação de lentidão do filme, mas também de suspense, né? Porque você fica ansioso esperando o que vai preencher não só a cena, mas o próximo ato, a próxima cena e o barulho que vem, né? Então, ou os passos, ou mesmo o barulho, né, do ar comprimido lá, estourando uma fechadura, enfim, até o som do negócio arrastando lá no treco do ar-condicionado, né, da mala de dinheiro, dos ferros, de tudo isso, né, uma sonorização predominantemente do ambiente, né, se eu não me engano, são 16 minutos de trilha no filme inteiro,
com os créditos. Acho que são 16, me perdi nas anotações aqui. É o Homem Duplicado, Gabi, acho que era meio O Homem parecido, Duplicado, né? Bem lembrado, exatamente. Cenas longas, com muito som da própria cena, pouco corte, né? Então, é mais o objeto a ser filmado que se mexia do que propriamente a câmera. Então, isso você constata nesse filme também. Um filme mais lento, né? Reflexivo. Apesar de toda a violência e sangue na tela e na cara, né? Mas essas violências, tu tá assistindo ali bem tranquilo, né? Dali a pouco, um tiro, um acidente, chega a se assustar, né? Então tem essa coisa meio dramática que tu vê umas cenas de filme de terror, né? É bem interessante. Ele é um filme classificado aí como drama e suspense, mas ele é classificado também pela crítica como um faroeste, né? Se passa aí no Texas, fronteira com o México, é um faroeste moderno, atual. Se passa aí a história no final dos anos 80, então não é aquele faroeste que a gente é acostumado, né? Mas ele é um filme bang bang, tiroteio, atrás de dinheiro, várias facções aí atrás, né? Temos aí o caçador de recompensa, temos o herói que está com o dinheiro, nós temos os mexicanos, o xerife, todo mundo indo atrás aí de desenrolar dessa caçada de um objeto valioso para a trama, o MacGuffin, né? Que é a maleta de dinheiro que movimenta todos os personagens, mas ele é um faroeste moderno. Tem aí, claro, todas as suas diferenças. E é muito interessante, é muito bem feito, é muito, muito bonito o jeito que é posto e colocado aí as tramas e as informações neste filme. Eu vi uma classificação que eles diziam que era um western moderno. Nunca tinha ouvido falar. Não, agora ouviu falar e até assistiu já um filme de faroeste. Não, filme de faroeste, a classificação de faroeste sim, né? Mas o western moderno é novidade pra mim. Não chega a ser um Django, né? Mas tem os seus bang bang ali, com certeza. Bang bang. Agora sobre as reflexões, sobre o que se trata este filme, qual que é a mensagem que ele quer passar para nós, espectadores. Confesso que eu preciso pensar nessa mensagem aí, porque tem um final muito diferente do que a gente costuma assistir, né? Ele não tem um desfecho. A princípio deu a entender que o Anton segue procurando dinheiro, né? E que o xerife de fato vai se aposentar, vai pedir para sair da polícia, mas tu não tem a conclusão disso, são deduções. Obviamente a direção do filme lá, os irmãos Coen, nunca falaram sobre isso, né? Então gera-se esse murmurinho e as pessoas ficam tentando adivinhar o que aconteceu depois, mas eu acho que é mais ou menos isso. E a mensagem que o filme deixa, olha, eu preciso de uns minutos para pensar. Então, enquanto o Alan pensa, eu vou pensando e divagando em voz alta aqui. Para mim, a mensagem do filme não está relacionada tanto a esse desfecho, ao final, que é meio assim, não tem um desfecho, é quase que vai ter uma continuidade, né? A não ser pelo fato de que o mocinho morreu. Mas ele tem duas linhas, de novo, né? Dessa quase banalização da violência, a violência pela violência. E a gente está num momento aqui no Brasil, inclusive, que se fala muito sobre a violência e quanto existe quase uma normalização dela, né? E por meio desse filme você vê que não é um problema só do Brasil, né? E não é um problema de hoje, né? Porque o filme também não é de hoje. Mas também, pegando por um lado mais sutil do filme, é como, que é uma questão que eu já reflito há muito tempo, é sobre o envelhecimento e o mercado de trabalho. O Michel, que acompanha alguma das minhas reflexões mais de perto, acompanhou nesse sentido,
é o quanto as pessoas, quando chegam nessa fase mais madura da vida, na velhice, digamos assim, né, sem ofensas, mas mesmo que elas não queiram se aposentar, elas são quase que expulsas, elas não são tão bem acolhidas pelo mercado. Existem, claro, movimentos para isso, mas ainda são muito limitados. E o filme também, ele corre por essa via lateral, assim, de que a pessoa, quando vai envelhecendo, ela vai perdendo a função que ela ocupava, porque o tempo dela é outro e talvez ela não consiga acompanhar. Ela tem que, talvez ela pode contribuir de uma outra forma, num outro lugar, mas ali como xerife, por exemplo, ele não conseguia mais acompanhar, porque o sistema dele é outro, o tempo dele era outro, e na velhice o tempo se torna ainda diferente, mas há uma vontade dele, você percebe que ele gostava, né, do que ele fazia, e não teria a intenção de parar, não fosse essa aceleração das coisas da qual ele não conseguia mais acompanhar. Então, para mim, são os dois pontos que mais marcam, né, claro, o primeiro da violência, muito forte, muito presente, assim como a gente já destacou aqui lá em Pulp Fiction, que foi o nosso primeiro filme, né? Que acho que o cinema, ele retrata de um jeito diferente muitas reflexões que a gente pode fazer da nossa realidade e que não mudam, infelizmente. Às vezes se potencializam, por mais que as pessoas vão lá para a rede social manifestar, entre aspas, empatia, e acabam brigando entre si, causando outro tipo de violência, né? Então, vai alimentando a roda. E essa via lateral mais do envelhecimento, da maturidade e de uma sensação... Você vê que ele não está feliz de ter se aposentado. Não é um alívio, não é o cara que estava esperando a aposentadoria. É o cara que se obriga. Eu tive a sensação justamente sobre isso, sobre essa questão do... Como o título em original já diz, né, não há país para homens velhos, que todo o decorrer do filme, infelizmente, o personagem do Tommy Lee Jones, o xerife, ele tem muito pouco tempo de tela. Eu senti que faltou, ele poderia ter muito mais e desenvolver muito mais essas questões que ele está passando. Dá pra ver que ele é um cara muito sábio, dá pra ver que ele é um cara que sabe trabalhar como xerife, mesmo nos dias atuais. Quando ele está treinando, aparentemente não é explícito isso, mas parece que ele está treinando aquele ajudante dele para ser um futuro xerife, ou até um xerife na aposentadoria dele. Ele vai tendo algumas sacadas, assim, mesmo não estando nas cenas, ele fala, o cara matou o delegado, depois foi pra rua, assassinou esse outro cara, pegou o carro, e aqui queimou o carro e pegou sabe lá se o quê. E daí o cara fala, nossa, será que é tão simples assim? Mas ele teve uma sacada que foi justamente isso que aconteceu. E a cena do leite, né, Michel? Sim, ele olha lá e fala, o cara tava aqui agora há pouco que tá suado ainda o leite, né? Acabou de sair da geladeira e tá escorrendo. E o cara, nossa, você... entende como que ele é um cara sagaz no seu trabalho. Ele sabe fazer o trabalho de xerife. Isso é explícito em outros momentos do filme também. Né, quando ele está se despedindo da mulher dele, no começo do filme, ela fala, não vai se machucar, eu nunca me machuco. Ele tá falando que ele é um cara que ele é um badass, é um cara que ele é o brabo no trabalho. Mas o mundo mudou tanto que ele não consegue psicologicamente e mentalmente se adaptar e aceitar essas mudanças que estão acontecendo. É um mundo muito mais violento, é um mundo muito mais... que ele não consegue pensar e falar, nossa, como está acontecendo isso? Tem uma frase que ele fala que é o seguinte, quando ele está falando com o xerife, acho lá do México, se eu não me engano, ou de algum de El Paso, eu não lembro direito, que ele fala, quando as pessoas param de falar senhor e senhora, alguma coisa está errada no mundo. O respeito ele não está mais entre os jovens. E com isso, ele deixa bem explícito no final, Alan, que ele se aposentou mesmo. Ele tá no finalzinho do filme lá, a última cena dele, ele está curtindo aí o seu primeiro dia de aposentado. E ele não sabe o que fazer também, mesmo estando aposentado. Ele não sabe se ele vai cavalgar, o que ele vai fazer. E ele
ele não se encaixa mais nem na sociedade, nem no trabalho, ele está perdido. Como o título diz, não há país para homens velhos. Ele não está mais encaixado aí na situação atual do mundo. Pois é, eu teria que dizer que esse viés de vocês aí, além de curioso, é pertinente, né? Interessante. Mas eu não consigo extrair uma mensagem do filme, né? Talvez se fosse querer comentar agora algo muito breve, seria de que todo mundo um dia vai chegar num determinado momento, mais cedo ou mais tarde, e que vai desistir da luta, né? Quando a gente é jovem, existe esse otimismo, nós queremos lutar por algo, mudar o mundo e ajudar as pessoas. E aí tu vê que vai passando o tempo, tu vai perdendo esse fogo, essa chama vai diminuindo, tu começa a dar de ombros e aí começa a se preocupar mais contigo. E se a gente olhar para uma realidade atual, né, essa fase está chegando nas pessoas muito mais cedo. Não é lá nos 60, 70, né? Essa fase de largar tudo e cuidar de si mesmo, né? Talvez até uma atitude egoísta, depende do ponto de vista, claro, mas ela está chegando nas pessoas mais cedo. Então, né? Não sei se falei besteira ou não, mas me puxou essa ligação agora, né? E outro título do filme em português, que eu acredito que passe também levemente uma mensagem, é Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Não fazendo referência à velhice nem nada, mas é interessante ver como que alguns personagens perdem a sua vida ou se metem em mais problemas por fraquejarem, talvez, por terem seus momentos de fraqueza. É interessante isso também. Porque o Anton Chigurh, ele é o personagem que se dá bem, no final das contas. Ele vai cumprindo aí seus propósitos, ele vai eliminando aí quem precisa ser eliminado, porque ele é impiedoso. Ele é um cara focado, ele é um cara destemido, ele é um cara, claro que... Doente, psicopata, né? Claro que sim, não tirando isso, mas ele é um cara pragmático. Ele é simples, ele é metódico, e ele não tem momentos de hesitação e de dúvida quanto ao que ele vai fazer no momento. E outros personagens, quando dão essa oscilada e essa vacilada, acabam, né, se metendo em rascadas, como o Lewis, como foi dito, ele, por ir levar água para o mexicano naquele momento, que o trajeto dele ficou um pouco mais sinuoso. E ele acaba morrendo depois de flertar com uma mulher lá naquele motel, eles têm uma conversinha. Não é dito e não é mostrado se ele realmente foi fazer alguma coisa ou não, mas tudo dá a entender que sim, porque ela vai estar morta ali na piscina, ele vai estar na porta aí de um quarto. Então talvez quando ele fraquejou, que ele teve aí o seu destino final traçado, e a sua linha, as parcas cortaram aí a linha de sua vida. Mas vou te falar, hein, eu não gostei, pra variar, né, não gostei do nome em português. Fica aqui a minha... O filme perde força por isso, sabe? Talvez perca contexto, assim. Pra mim faz muito mais sentido um país onde, né, um lugar que não dá mais espaço para os velhos do que onde os fracos não têm vez. Não, concordo, não poderia discordar de sua colocação. Também acredito que o nome em inglês, ele traz muito melhor a essência, até é o nome do livro, né? Realmente, mas o nome em português, ele dá brecha e espaço para uma outra interpretação de alguns outros fatos que acontecem aí durante o filme. Eu gostei do nome em português, tá? Só para contrariar vocês. Tá bom, então. Tá no teu direito.
Fechando aí, então, o nosso episódio do Clube do Filme, eu quero saber de vocês a experiência como que foi. A gente não dá nota aqui no Clube do Filme, mas eu quero sempre saber se a experiência foi positiva ou não. Eu já adianto a minha perspectiva sobre o filme. Eu gostei muito das reflexões, eu gostei muito da questão aí de um filme de faroeste moderno, é muito legal, muito bacana. Eu gosto de filmes que trazem essa violência mais crua, né? Essa coisa mais cruel, essa coisa mais visceral, claro, com as suas reflexões e seus questionamentos. Então, também aprovado, experiência positiva aí do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu também gostei, né? Já fiz agradecimentos e elogios aí ao longo do nosso podcast. De fato, um filme num ritmo mais lento, né, do que a gente é acostumado. E uma curiosidade, né, uma observação, embora ele tenha sido produzido ali entre 2005 e 2007, ele se passa nos anos 80, parece que ele definitivamente foi produzido nos anos 80, né? Os tons de cores, uma paleta mais opaca, foi bem bacana, gostei da experiência. Gostei da experiência também, gosto mais da experiência de reflexão do que de assistir em si, porque violência ainda me choca e eu não quero me acostumar com ela, mesmo nas telas, eu me nego. Mas o Clube do Filme é justamente para isso, né? Pra gente assistir o que talvez, via de regra, eu não zapearia aí na minha tela. Me traz muitas reflexões, muitos insights, vem num momento bem contundente disso. Então, valeu o Botemar aí, Marcelo Bote, pela indicação pro Alain Castamã, que trouxe pra gente aqui. Muito bom. E eu fico muito feliz que eu não preciso dar nota. Tá registrado. Eu não sei dar nota, gente. Eu não sei. Então aí um agradecimento especial ao Marcelo aí por sua indicação. Marcelo que tem que participar de um episódio aqui do Clube do Filme aí futuramente, quem sabe? Fica aí o convite para ele para um episódio futuro participar aqui e debater com a gente sobre algum filme que a gente venha a falar. Vamos subir uma hashtag. Vamos subir uma hashtag aí. Até já esqueci a hashtag. Qual que é a hashtag? Não, agora tem que falar. Chega mais Botemar. Alan perdeu as palavras que estavam aí. Embasbaquei. Tava melhor na sua cabeça, Gabriele Welter. Garanto a você. Hashtag chega aí, Bote. Aceita, Bote, o convite, né? Vamos então para a indicação do próximo episódio do Clube do Filme. E quem indica é ela, Gabriele Welter. Qual vai ser o filme, Gabriele Welter? Vou para um filme vencedor de Oscar do ano... Que ano que ele venceu o Oscar? 20 ou 21. Agora eu já nem lembro mais. Nomadland. Nomadland, então um filme de 2020, 21. Categorizado como drama e faroeste também, de 1h48, da diretora... Faroeste? Meu Deus. Tá aqui na categoria dele, aí da diretora Chloe Zhao. E você pode assistir esse filme no YouTube, Globoplay se você tiver a assinatura e também no Telecine se você tiver a assinatura. Então, para daqui 15 dias, filme Nomadland com a Frances McDormand, atriz que eu gosto muito, e a diretora aí, Chloe Zhao. Nunca nem vi, nem ouvi falar disso aí. Vamos lá, né? Mais uma surpresa. Faroeste. Bom filme, gente, bom filme. Vai na minha, cola em mim que é sucesso. Então, a gente se encontra daqui 15 dias. Até mais! Em homenagem à diretora do filme, tchau! Tchau.